Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota Toyota, com o Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Novidades do Mundo Toyota eu quero mostrar todos os detalhes do novo Lexus NX350H F-Sport 2024 híbrido. Esse carro está exposto aqui na Lexus Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Para você que não sabia, a Lexus é a linha de divisão de carros de luxo da Toyota no Brasil e no mundo. E esse é um SUV que impõe muito respeito por onde passa, com linhas bem agressivas, com essa versão F-Sport, com a motorização híbrida com 246 cavalos de força combinada, faróis em LED, sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, parque assist, teto solar que é panorâmico, abertura eletrônica do porta-malas, que são 520 litros, no seu interior muito espaço interno e requinte, trazendo aqui o interior com os detalhes dos revestimentos pretos e vermelhos. Multimídia de 14 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, recarregamento de celular por indução, painel digital e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do SUV da Lexus, partindo aqui dos seus faróis. Todo o sistema de iluminação em LED. A luz de condução diurna já forma até o L da marca Lexus. Indicação de seta mais acima. Aqui você tem os acendimentos aqui dos faróis que são comutativo automático, farol alto, farol baixo, e todo o sistema aqui é LED do sistema Matrix. Então realmente tem um detalhe bem interessante de iluminação. Todo o detalhe aqui, a parte interna, com a parte preto brilhante, aqui também a parte com refletor lateral, aqui por conta da iluminação que passa dos 5.500 kelvins, ele tem aqui a parte com a limpeza dos faróis aqui justamente para facilitar. Aí você vai ver aqui na parte dos para-choques esses vincos que são bem pronunciados e marcantes aqui no modelo, como essa peça com um detalhe todo em preto brilhante, com as aberturas aqui colmeia e aqui a farol de neblina em LED. Ele possui aqui os 4 pontos dos sensores de estacionamento dianteiro, com alerta de proximidade na multimídia e também no painel digital, que depois eu mostro para vocês lá no interior. E aqui todo esse detalhe em cinza metálico que fica bem destacado. Aqui a grade superior já é bem avantajada, forma todo esse vinco aqui com a moldura em preto brilhante. As aberturas aqui da parte da grade, todo com detalhe colmeia. Câmera 360 graus e aqui o logo translúcido com a inscrição Lexus cromada, onde temos os sensores com o radar do sistema, com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária identificando pedestres, ciclistas e também veículos. Mais acima, a câmera monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse modelo. E agora eu quero mostrar um motor do Lexus NX350. A sua motorização é uma inovação tecnológica. Trata-se do sistema híbrido. E aqui utiliza um motor a combustão, 3 motores elétricos. O motor a combustão é 2.5 a gasolina, com 192 cavalos, com torque de 22,1 kgfm a 6.000 RPM. Ele é um 4 cilindros em linha no ciclo Atkinson. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com um bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático do tipo Hybrid Transaxle, que não utiliza as polias do modo CVT, mas sim as planetárias interligadas junto ao eixo de comando, fazendo trocas mais suaves. Aqui é o modelo. Aqui abaixo ele tem 2 motores elétricos que geram 182 cavalos com um torque de 27 kgfm. Lá na tração traseira ele tem um terceiro motor elétrico, pois ele é um 4x4 AWD com transmissão integral, então ele vai gerar aí 54 cavalos. Mas aqui acima você tem a CPU eletrônica que vai gerenciar entre os usos dos motores elétricos e o motor a combustão, trazendo mais economia de combustível, que vão aqui com os motores elétricos e combustão gerar uma força combinada de 246 cavalos. E um detalhe interessante, ele não é um híbrido do tipo plug-in, você precisa ali conectar numa tomada para regenerar o sistema de baterias. Basta você manter ele ali abastecido, não precisa ficar preocupado com o ponto de recarga, pois com o motor a combustão ativado ele já regenera baterias, também quando você está num trânsito mais pesado utilizando freio,
ou numa descida de serra também. Tudo isso de forma automática, regenerando o sistema de baterias. Outro detalhe aqui referente à autonomia. Tanque de combustível é de 55 litros. O uso urbano na gasolina, 15,3 km por litro. Uso rodoviário, em torno de 12,9 km por litro. Autonomia com tanque de combustível para uso urbano, 840 km. Autonomia rodoviária, em torno de 710 km. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os dados técnicos aqui do modelo, quais os acessórios que vêm aqui de série. No capô, manta acústica, braços pantográficos e também a manta entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Lexus, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também no canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes aqui na parte lateral começam pelas rodas. Ela tem aqui a pintura em cinza metálico, os vincos bem aparentes, e aqui a roda é um pouco maior do que a versão Luxury e o perfil dos pneus 235/50, roda de 20 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Lexus, que mede 4,66 m de comprimento e o vão livre de solo é de 18,5 centímetros. Na caixaria de roda você já tem todo esse aplique que é na cor do carro, com esses vincos aparentes, o sensor referente aqui ao Park Assist, a saia lateral com esse detalhe em preto fosco. Vocês vão perceber na parte lateral, da primeira porta até a segunda porta, vincos que ficam bem aparentes aqui no carro. A inscrição F-Sport, aqui a cor predominante do veículo é um cinza cromo. E na coluna A, essa parte com toda essa moldura até a coluna C com os detalhes cromados. Aqui também com detalhe cromado, essa parte abaixo preto fosco, câmera 360 graus, aqui mais acima um preto brilhante, repetidor de seta, sensor de ponto cego, tráfego cruzado e o retrovisor com detalhe com anti-ofuscamento. Aqui você tem os detalhes em preto brilhante e também a cor predominante aqui do modelo. Na coluna B com detalhe preto brilhante, a régua do teto e o teto que é panorâmico, vem até mais atrás trazendo mais luminosidade, realmente fica bem interessante. Aqui você tem o acabamento da coluna C toda cromada, suspensão traseira que é do tipo independente e agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel e na multimídia, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento, todo esse detalhe do para-choque em preto fosco com esse aplique com detalhe cinza metálico. Aqui também uma parte aqui em preto fosco com essa peça e aqui os detalhes dos sensores referente ao sistema Park Assist aqui da parte lateral traseira. Aqui você tem todo o sistema de iluminação com essa moldura toda no preto brilhante que sai da lateral, atravessando toda a tampa traseira, todo o sistema de iluminação aqui em LED. E como vocês veem, né, realmente essa parte aqui acima fica bem marcante no sistema de iluminação. Esse vinco que fica bem aparente na tampa traseira, harmonizando, né, já com a grade frontal. A inscrição Lexus NX350H com os detalhes cromados. Aqui você tem limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem e aqui a câmera traseira referente ao retrovisor interno. Depois eu mostro para vocês lá no interior. Essa moldura aqui toda em preto brilhante, já harmonizando aqui junto com o spoiler integrado na cor do veículo com a antena Shark Fin mais acima. Para fazer a abertura aqui do porta-malas, basta apertar o botão aqui ao centro ou passar o pé aqui por baixo, ó. Ele tem uns sensores aqui na parte do para-choque, ele vai fazer a abertura eletrônica que tem capacidade desse porta-malas de 520 litros. Esses sensores realmente facilitam com a caixa na mão, a sacola, você pode estar fazendo a abertura quanto o fechamento. Traz muita comodidade esse detalhe aqui. E você tem aqui um local aqui para colocar as coisas se você quiser, os ganchos aqui para colocar algo do lado esquerdo ou direito. A iluminação interna aqui é em LED, você tem tomada 12 volts, você consegue também colocar uns ganchos aqui, ó, do lado esquerdo ou direito, capacidade aqui de 4 kg para você utilizar. Então tem esse detalhe também. Essa parte aqui com um tampão, que ele é flexível, bem macio ao toque aqui, bem leve. Também toda essa parte do tampão traseiro aqui, com os detalhes aqui que são em preto fosco. Aqui você consegue fazer o fechamento já mantendo travado, ou só faz o fechamento, ou passa o pé por baixo, ele fecha também. Câmera 360 graus aqui na parte traseira e também tem um sistema de esbarramento. Esbarrou, ele vai parar o fechamento automaticamente. 2 pontos referente aqui à luz de neblina para trazer mais segurança. E na parte de segurança ainda, ele conta com freios a disco nas 4 rodas com ABS, com EBD e ABS e também
8 airbags no total, sendo frontais, joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo aqui do modelo, que tem 2,69 m de comprimento. A abertura da porta aqui é um pouco maior para facilitar para que você entre. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás, praticamente aqui me sobra em torno de 3 dedos, como vocês podem ver na imagem. O teto mais acima aqui, panorâmico, traz muita luminosidade. Agora me diz aí, o que vocês acham dessa interna, hein? Esse aqui é uma característica da F-Sport, tá, gente? Só ele vem com esse detalhe vermelho ou cinza. Então tem esses detalhes aqui que realmente ficam bem marcantes aqui no interior do veículo. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Aqui você tem o detalhe com a saída do ar-condicionado para a fileira traseira, tomada 12 volts e 2 tomadas USB do tipo 6. Isso traz muita comodidade para quem vem aqui atrás. Portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro. E aqui o couro ecológico bem macio ao toque, com os detalhes vermelhos e também um cinza mais escuro com os pontilhados aqui, que realmente fica bem aparente, traz uma caracterização bem diferente para a interna do carro. Você tem aqui cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, também descansa-braço aqui com opção para 2 porta-copos, a iluminação em LED aqui mais acima, as alças no teto com um detalhe cinza. Aí você tem também isofix com a fixação das cadeirinhas infantis do lado esquerdo, direito, alerta de afivelamento de cinto de segurança para os 3 ocupantes aqui atrás. Tem todo o revestimento em couro aqui, ó, bem macio ao toque com essa parte vermelha, com as linhas aparentes. Aqui vem no plástico rígido, esse detalhe aqui em cinza metálico, onde você tem o alto-falante aqui da Mark Levinson, que inteira 20 no total no interior. Também esse detalhe cinza metálico, e aqui você tem acionador do vidro elétrico com a função autodal, faz o travamento ou abertura aqui das portas traseiras, aqui um nicho com porta-garrafas aqui no interior do Lexus. A sua chave é do tipo presencial, com uma inscrição Lexus e toda a moldura aqui em cinza metálico. Aqui do detalhe aqui também, ó, com a parte com esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. O botão para fazer a abertura eletrônica do porta-malas e alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta que você faz a abertura. E basta apertar o botão, não precisa nem puxar a maçaneta, viu? Esse detalhe é interessante. Aqui no modelo, eu vou mostrar os detalhes da fileira dos bancos dianteiros. Um detalhe aqui, ó, ele tem toda essa parte emborrachada na porta, para justamente para você que está com saia, uma calça, não esbarrar e sujar quando descer do carro. Detalhe interessante, né? A soleira com a inscrição F-Sport, todos os detalhes aqui com descanso de pé, pedal de freio, com os detalhes aqui que são em aço inoxidável, a abertura do cofre do motor, aqui um porta-trecos, aqui você faz a abertura do detalhe do tanque de combustível e da tampa traseira. Aqui tudo bem macio ao toque, com a inscrição F-Sport. Aqui você tem ajuste elétrico, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui a inclinação das pernas, ajustar a altura do banco, coloca para trás ou para frente para regular aqui a inclinação e também ajustes de lombar. Não sei se vocês vão conseguir ver, ele vai inflar essa parte aqui para justamente deixar suas costas aqui muito mais confortável para estar utilizando o veículo. Vamos entrar aqui no interior do Lexus NX 350H 2024, que já está em funcionamento. E olha a abertura da parte da tela aqui do painel digital e da multimídia. Vocês perceberam? O volante ele já se regula automaticamente, assim como o banco. E ele tem a regulagem elétrica aqui, ó, para você ter essa opção também, bem interessante. E eu já dei partida aqui no veículo, tá, gente? Mas como é um híbrido, você não escuta o motor a combustão porque ele está com o sistema de baterias carregado. É um silêncio absurdo que você tem no carro aqui. Então é uma comodidade bem interessante referente ao sistema híbrido. Aqui uma multimídia de 14 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, GPS integrado, toda a moldura aqui em preto brilhante. Você tem aqui os referentes aos sistemas de ar-condicionado, 2 zonas, tanto para o lado esquerdo e direito. Então você consegue manter aqui pelos botões que você tem por aqui. Também botão start-stop para fazer ignição. Aqui referente à parte de climatização, você coloca modo automático, consegue mudar a temperatura aqui, ó, tanto para um lado como no outro. O volume aqui ao centro. Você tem aquecedor dos retrovisores do vidro traseiro, aqui do para-brisas. Aqui você tem para aumentar aqui, ó, o fluxo do ar-condicionado, você vem por aqui, ó. Então você tem essa opção. Você consegue aquecer os bancos, ventilar os bancos. Você tem 3 velocidades aqui para poder estar fazendo isso também. Bem interessante. Referente a clima, você tem um sistema S-Flow, que ele vai utilizar o ar-condicionado somente nos bancos que estão ocupados, e também o sistema de economia aqui, justamente referente ao sistema do ar-condicionado. Tudo isso intuitivo, bem fácil ao toque, reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, que você liga o ar-condicionado para estar utilizando, modo automático,
Enfim, muita utilidade aqui. O GPS integrado, aqui você tem a opção aqui para estar utilizando o GPS, música, aqui ao lado você consegue conectar Android Auto, Apple CarPlay sem fio para poder estar fazendo a utilidade, aqui também abaixo via Bluetooth, aqui as informações do veículo, assistente de informação, fluxo de energia, você tem aqui, se tivesse um motor a combustão ligado, já ia mostrar regenerando o sistema de baterias que você consegue utilizar. Voltando aqui, ó, tração em todas as rodas, então ele tem um sistema de suspensão bem diferenciado aqui, então ele vai ajudar numa dinâmica para condução ali mais esportiva, ele vai fazer essa regulagem da suspensão de forma eletrônica, pressão dos pneus que você consegue também verificar, customização, enfim, tem muito recurso aqui na multimídia, bem diferente de um Toyota que a gente está acostumado aqui no Brasil. E também todas as configurações gerais que você consegue estar ativando aqui, enfim. Eu não estou aqui conectado com Android Auto e Apple CarPlay, se eu tivesse já aparecer os ícones aqui, ficaria muito mais fácil com certeza para estar utilizando aqui no seu interior. Já no console central, todo o detalhe aqui, ó, em preto brilhante, o vermelho com a costura bem aparente, fica bem confortável até para encostar o joelho viajando aqui, se for o caso. As saídas do ar-condicionado, aqui referente ao sistema Park Assist, então ele já vai me dar a indicação aqui, basta escolher a vaga, enfim, você vai fazendo aqui a utilização, a câmera à frente, enfim, você vai colocando tudo isso em uso de regime aqui para poder estar fazendo a utilização. Aqui câmera 360 graus, com eu aperto aqui mais abaixo, ele vai rotacionar. Consigo também aqui mostrar a versão aqui acima, consigo parar aqui a filmagem se for o caso, né, e continuar. Então você vai apertando mais uma vez aqui, ela vai alternando aqui para multimídia mais uma vez. Aqui você tem os modos de condução, apertou aqui ao centro o modo Eco, tem aqui referente também a parte do painel digital que é de 7 polegadas. Para o lado esquerdo, o modo Eco, para o lado direito já vai ficar vermelho aqui, que é a função Sport, ela vai fazer a troca do sistema automático simultâneo aqui para ficar com um giro maior no motor para poder estar fazendo a utilização. O câmbio automático eu já falei para vocês, é de 6 velocidades, mas aqui é diferente, viu? Praticamente você tem que fazer uma instrução de uso aqui, ó, ré para frente. Então já apareceu aqui a câmera 360 graus traseira, aqui 360 graus, ó, sensor de ponto cego e tráfego cruzado. Passou o pessoal ali, ele já me informou. Se eu virar aqui para o lado direito, ele já tem as linhas dinâmicas de esterçamento, tanto para um lado ou para o outro, e também as linhas dinâmicas de distanciamento. Se eu colocar aqui para o modo Drive, você viu como é diferente aqui, né? Ó, eu coloco para cá e para baixo, ele já vem para o modo Drive. Tem sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, então se eu aproximar perto de um objeto, ele já vai mostrando aqui na multimídia, ó, todas as partes que estão aproximadas aqui. E ele vai ligar os sensores também, ó, para avisar que eu estou encostando próximo ao objeto. Posso mudar o ângulo aqui, ó, das câmeras, posso alternar todas essas questões aqui referente às configurações aqui também. Então isso é um detalhe bem interessante para estar utilizando aqui também, ó, sensores que eu falei para vocês, né, de tráfego cruzado, sensores laterais, tilt down quando eu aperto aqui a opção de ré, e para colocar no parking basta apertar o botão aqui ao centro. Bem prático para estar utilizando essa parte do câmbio automático, basta simplesmente acostumar. Aqui você tem freio de estacionamento eletrônico, função hold, que eu basta apertar aqui, posso soltar o freio aqui, que ele não vai deixar o carro ir à frente. Isso num tráfego mais pesado, aquele pare e siga do trânsito ajuda bastante. Aqui você tem a opção para colocar no modo 4x4, lembrando que ele é um AWD com a função. Você consegue ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade aqui do modelo, lembrando que ele tem assistente de rampa e aqui EV Mode. Ele ligou o sistema de combustão, não sei se vocês estão escutando agora, mas eu coloco o fluxo de energia aqui, ó, já mostra o motor a combustão regenerando o sistema de baterias. Tudo isso de forma automática para trazer mais comodidade, com certeza. Aqui você tem recarregamento de celular por indução sem fio. Aqui também um porta-trecos para utilizar. Tomada USB do tipo C, convencional A. E olha que detalhe interessante. Você coloca o celular lá para dentro, ó. Ele fica lá dentro guardado enquanto está recarregando. Aqui todo o revestimento aqui bem macio ao toque, com a tomada 12 volts. Basta apertar aqui de novo, ele vai deixar o celular aqui para fora. Você tem dois porta-trecos aqui, aliás, porta-copos, com os detalhes aqui em aço. E aqui você consegue fazer a abertura do descansa-braço, tanto aqui do lado do passageiro, ou aperto aqui do outro lado, ó, abro do lado do motorista e passageiro. Bacana, né? Tem todo esse espaço para você estar utilizando da maneira que achar melhor.
Revestimento do banco dianteiro em couro ecológico, com essa parte aqui cinza, a costura vermelha. Deixei nos comentários, vocês gostaram dessa parte do revestimento vermelho com os detalhes cinza? Parte lateral aqui para trazer mais conforto, inscrição F-Sport, regulagem de altura de cinto de segurança, quebra-sol aqui, ele é bem macio ao toque, puxou aqui, já tem o espelho com a iluminação em LED ao teto, tanto lá do motorista e passageiro. Aqui você tem um retrovisor que é do tipo fotocrômico e olha que detalhe interessante, basta você puxar aqui, já é uma câmera traseira. Então você consegue vir aqui na aba de configurações, aumentar o ângulo, ó. Você consegue estar passando aqui para o lado, para o outro, ó. Você vai alternando o ângulo da câmera. Isso não é interessante? Aí você vai apertando o botão aqui, ó, ela vai alternando entre brilho, enfim, e você vai fazendo isso para poder ter justamente essa parte de segurança aqui na parte do retrovisor, mesmo sendo fotocrômico. Bacana, né? Muito detalhe aqui no carro. Você tem aqui porta-óculos mais acima, aqui você consegue fazer a abertura do teto solar, cobrir a parte da luminosidade ali com a persiana eletrônica. Aqui do outro lado você mantém o teto aberto, ele tem um sistema anti-esmagamento para justamente trazer mais segurança. Toda a parte do painel aqui, ó, vermelha, né? Você consegue fazer a abertura aqui, todo em camurça, o acabamento aqui dos porta-trecos, enfim. Tem todo o detalhe aqui bem macio ao toque, o sistema de alto-falantes aqui vai ter por todo o carro, ó. São 20 no total da marca Mark Levinson. Todo acabamento aqui, ó, bem macio ao toque na parte do painel. Você tem memorização dos bancos aqui, que são 3. Você tem aqui os comandos na porta do motorista, que são todos iluminados, os 4 vidros elétricos com a função auto-down, sobe com toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas. Aqui você tem o botão para rebatimento do retrovisor, ou você deixa aqui no modo automático, ele vai rebater eletronicamente. E também aqui, quando você vai ajustar tanto o lado esquerdo e direito dos retrovisores internos. Aqui você tem todo o acabamento do painel, ó, ajuste do brilho de tela, a tecla Odotrip para você estar utilizando também, e as saídas de ar-condicionado aqui para o motorista. Sua direção é eletroassistida com regulagem de altura, regulagem de profundidade, como eu mostrei para vocês ali, a eletrônica aqui ao lado, basta funcionar aqui e ela já vai fazer a utilidade do ajuste. Vou mostrar um negócio aqui para vocês também, ó. Head-Up Display, então você consegue acompanhar ali tanto os sensores referente ao sistema Lexus Sense para você utilizar, então você consegue utilizar o GPS por aí, também a parte de utilização referente ao sistema de segurança, bem interessante. Você tem aqui todo o revestimento em couro, bem macio ao toque, a inscrição F-Sport, comandos de som, comando de voz, atendimento telefone celular via Bluetooth, e aqui é tudo sensível ao toque, tá? Ó, basta você mudar aqui, ele já muda lá acima no Head-Up Display também. Isso é bem interessante essa parte aqui. O sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, identificando pedestres, ciclistas e também veículos. O ACC, um sistema Stop and Go, ele vai parar ali no veículo à sua frente e depois vai continuar o trajeto. E você vai mudando por aqui o ACC, ó. Então você vê tanto no painel digital, como ali no Head-Up Display. A mudança de faixa involuntária que você consegue ativar aqui também, ó. Você consegue ativar ou desativar. Você vai mudando aqui e alternando conforme você queira também. Então, se você não der seta para o lado esquerdo ou direito informando que está saindo da faixa de rodagem, ele vai te dar um alerta sonoro e visual para te informar que você está saindo da faixa de rodagem. Sistema de segurança bem interessante. Ele vai fazer a correção para que você permaneça ali na faixa de rodagem. E também sistema pré-colisão. Se você muda aqui, ó, você já ativa ali, ó. Então ele vai mudando ali tudo no Head-Up Display, interessante, né? E se você mantém ativo, numa situação de risco iminente, ele vai te dar um alerta sonoro e visual. Se você não tomar uma medida evasiva, ele vai te dar um alerta referente a isso e vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. E também o sistema de oscilação ao volante. Quando você está com muito sono, fadigado, está ali oscilando a direção, ele vai te dar um alerta sonoro e visual também, informando que se você continuar dirigindo, você pode causar um acidente. Isso também é bem interessante. As mudanças aqui no pedal shift para você fazer as trocas manuais, referente ao câmbio, e aqui a tela digital de 7 polegadas aqui ao centro, né? Então você tem aqui referente à temperatura do motor, referente ao tanque de combustível, aqui você tem velocímetro digital, indicador de câmbio, parte com temperatura exterior, relógio, e aqui você tem até a parte com a força G aqui, para mostrar o lado esquerdo, lado direito, um ponto ali ao centro. Facilita bastante também para estar utilizando. E não sei se vocês perceberam aqui, tudo praticamente se resume a estar utilizando mais por aqui a parte dos controles do computador de bordo no Head-Up Display. Praticamente você não vai ver tanta coisa na opção aqui do painel digital. Isso mantém mais segurança para você manter mais atento ali com a direção ali ao centro. Esses
foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Lexus NX 350 F Sport 2024. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição do vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!